Aqui. Mas aí tá dando Tá. Bia, você me ouve? Não, mas peraí. E agora? Ainda tá dando eco. E agora? Barbaridade. Peraí que eu tenho que... Opa. Agora dá para me ouvir? Peraí. Deixa eu voltar aqui. E agora? Ai, continua dando eco. Oxi. E agora? Ainda tá dando eco, né? Acho que você sai daí. Sai do quê? E agora? Continua dando eco. Você vai ter que deixar algum dos. Você está com dois abertos, não é? Vamos ver. Vocês estão me escutando? Mas continua dando eco, né? Aqui, mas sim.
Ele tá... E agora, gente? Não, continua. Oi, pessoal. Bom, eu fiz vários testes, né? Mas estava dando tudo certo até então. Eu não sei o que deu agora, que não deu mais certo essa microfonia. Deixa eu ver se eu consigo ver vocês. Eu não estou nem conseguindo ver vocês. Que coisa. Oh, shit. Tá só você ali, eu acabei fixando você. Bom, pessoal, então desculpa os contratempos. A Lari está aqui me ajudando para gravar a live. Ela teve que sair do quarto aqui para não dar eco, né? Então, boa noite, Rosinete, boa noite, Bia. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Se eu acionar o chat, a Dárcia, a Elaine, a Eunice, a Jaque. Já a gente começa a gravar. A Rafa, a Rosângela, Rosinete, já falei, né? A Adriana. Boa noite, muito bem-vindas. De alguma forma se formou um grupo feminino, vamos poder falar muito do universo feminino com toda a liberdade, né? Bom, então, deixa eu compartilhar com vocês a tela. Vocês pegaram a aguinha, papel e caneta, tudo mais? Tá joia. Eu acho que a maioria das pessoas me conhece, né? A não ser a Adriana e a Jaque não me conhece tão bem, assim, a Rafa, né? Mas, enfim,
sou terapeuta há uma porção de anos e chegou a hora do compartilhar. Janeiro é o mês branco, né? É o mês da gente lembrar que é muito necessário cuidar da mente. E como esses vários cursos, várias formações de terapia que eu acabei acumulando aí ao longo dos anos, eu tenho a visão de que corpo, mente e espírito não são possíveis de ser divididos, né? E dessa forma, nós vamos tratar no grupo de forma simultânea, né? Questões espirituais, emocionais, funcionamento do metabolismo, porque tudo isso faz com que a gente tenha uma harmonização, um bem-estar e possa seguir na nossa caminhada em busca dos nossos objetivos, né? Então, eu vou abrir aqui os slides, eu vou acabar sumindo, né? Mas nós vamos fazer o seguinte, então. Eu vou projetar os slides, eu vou falando meio que sem parar. Se alguém tiver uma questão muito importante, abre o microfone e pergunta pelo microfone, que eu não vou conseguir ver o chat, tá? Também, quem quiser deixar perguntas no chat para a gente conversar depois, também está valendo, tá bom? Então, todas muito bem-vindas. Bom, a nossa primeira aula, agora em janeiro, né? Nós já estamos entrando aí na lua cheia amanhã, né? A lua, ela fica cheia só por um pouquinho de tempo, depois ela já começa a ficar minguante, né? Porque a lua não estaciona na lua cheia, a lua continua em rotação. Então, mas hoje ela já está quase cheia. O que eu quero dizer com isso? Né? A lua cheia, ela é muito boa para a gente expor nossas ideias, expor nossas necessidades, mas ela não é muito boa, ela é muito boa para a gente expor nossos talentos e tudo mais, mas ela não é muito boa para reverter situações, né? Então, cada fase da lua tem uma característica, né? E na lua cheia a gente está um pouco, a maioria das pessoas e a maioria das mulheres que estão com seus ciclos menstruais bem organizadinhos, na lua cheia fica um pouco eufórica ou sentimental, né? Não sei se isso acontece com vocês. Então, nós vamos começar alinhando o grupo. Isso é importante porque nós temos pessoas vindas com várias experiências, né, com vários conhecimentos. Então, eu pensei nessa primeira aula a gente falar um pouco sobre as forças que habitam em cada um de nós. Primeiro ponto que eu quero tratar trazendo aqui um pouco da filosofia de Rumi, né? Rumi é um filósofo que eu gosto muito, as citações dele para mim caem muito como verdade, assim, muito reais, né? Muito atemporais, né? Apesar dele ser um filósofo mais moderno mesmo. Ele traz o seguinte, que a verdade é um espelho que caiu do céu e se partiu em 1000 pedaços. E cada pessoa pegou um pedaço e pensa que tem toda a verdade. O que eu quero dizer com isso? Vou trazer aqui as temáticas dentro daquilo que eu estudei,
né? Dentro da minha visão, mas bem isso, né? Dentro da minha visão. Por vezes posso citar, olha, tal linha filosófica pensa assim, tal linha filosófica pensa assado, né? Mas muito do que eu acumulei, né? O universo, ele é visto por cada um de nós com os teus olhos, com aquilo que você acumulou na sua experiência. Então, a gente julga os fatos e a gente enxerga o universo a partir das nossas experiências, né? Então, eu não tenho toda a verdade, de forma alguma, né? Quero que vocês pensem que tudo que eu estou trazendo aqui é lei, né? De jeito nenhum. Sugiro que os temas que fiquem mais confusos e para mais reflexão, que a gente vá atrás, busque juntos mais conteúdo, né? Busque juntas, vou até usar no feminino, que estamos todas em mulher mesmo, porque eu realmente não sei tudo, né? Quisera eu saber tudo mesmo. Então, eu não podia deixar de trazer um conhecimento da ciência, porque eu gosto muito mesmo de cruzar os conhecimentos ancestrais, os conhecimentos esotéricos, como alguns chamam, né? Ou então os conhecimentos populares das nossas benzedeiras, das nossas bruxinhas wiccas, enfim, das mais variadas culturas que tinham seus conhecimentos milenares sobre como lidar melhor com a vida. E em algum ponto da nossa história, os seres humanos resolveram dividir. Ciência é ciência e ocultismo é ocultismo, né? Até olhando aqueles costumes do ocultismo como algo menor, né? Como algo que era da plebe, ou até como algo que fosse ligado às forças malignas, né? Mas hoje a gente usa a ciência para explicar aquele ocultismo que foi tirado, né, das pessoas quando eles disseram que ciência era tudo, 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 e o que se sabia do conhecimento popular não era nada. E então, nós estamos agora, né, nós bruxinhas desta época, tentando todas resgatar os conhecimentos que as nossas bisavós, as nossas avós sabiam, né? Nossa linhagem sabia e a gente agora tem que estudar, tirar certificado para comprovar que isso existe. Então, eu gosto muito de trazer essa coisa do o que a ciência tá chancelando como verdadeiro, junto com o que era conhecido pelos nossos antepassados. Então, Einstein foi um homem também à frente do tempo dele, onde ele já, né, trouxe muito conhecimento científico para a humanidade, e na época ele já dizia o seguinte: tudo é energia, e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Bom, como assim tudo é energia? Vocês já pararam para pensar que nós somos um grão de areia cósmico? E que dentro de nós existem tantas moléculas vibrando, 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 né? Nós seres humanos sozinhos já somos um universo complexo. Mas imagina a gente perdido nesse
universo gigante que a gente começa a, de fato, conhecer através das possibilidades que a ciência moderna está trazendo, né? Então, essa é uma foto espacial, né? Uma foto espacial. Aquele pontinho ali, you are here, é onde nós estamos. Nós, quando eu digo nós, o sistema solar, tá? Tá tudo travado? Ó, dó. Me disseram aqui que tá tudo travado. Que dó, né? Ah, que bom. Posso deixar assim, então? Tá bom. Bom, então, nós somos essa poeirinha cósmica aí no sistema solar, né? No universo, perdão. E essa imagem é de uma coleção de galáxias. Imagina que nós, né, no planeta Terra, estamos dentro de um conjunto de astros que a gente chama de sistema solar. Então, a Mãe Terra está girando ao redor do Sol, mas o Sol também está girando, né, em torno de outras estrelas maiores, um bando de estrelas juntas, mas um bando mesmo muito, muito grande, formam a Via Láctea, que é a galáxia onde nós estamos. E essa foto aí é uma coleção de galáxias, né? As galáxias, nem todas elas têm esse giro circular, algumas têm um giro elíptico, outras têm um giro mais amendoado, enfim, e todas elas girando por conta das forças das energias que toda essa matéria, que é a energia condensada, acaba tendo. Gente, isso é muito difícil para eu pensar, para eu imaginar. É mesmo. Tá? Tem que estudar muito, tem que imaginar muito, tem que gostar bastante de astrologia para imaginar que tudo isso já foi descoberto pelo homem, mas foi, tá, gente? Acreditem. Então, tudo isso é energia. Imagine nós, essa poeira cósmica que nós somos, se nós não somos todos farinha desse mesmo saco, né? Então, não tem mais como a gente não entender que nós somos parte do cosmos. Nós somos parte dessa criação, né? E cada um aí chama conforme a sua denominação. Eu vou chamar de criador mesmo, que é para facilitar, né? Mas a maioria chama de Deus, enfim. Então, nós somos essa energia cósmica. E aí a gente diz assim, tá, mas por que eu não consigo criar, então, uma vida melhor para mim, já que Albert Einstein disse que basta sintonizar a frequência certa, não é? E é por conta dessa pergunta, por que eu não consigo criar uma realidade melhor para mim, que muitos de nós sofremos. Mas a gente não consegue criar uma realidade melhor para a gente por conta de todos os gatilhos que a gente já tem, por conta do que já está na nossa mente e muito do que já vem na energia da família, né? Então, a maioria de vocês deve conhecer esse gráfico. Esse gráfico se chama escala de Hawkins. A Hawkins é um psiquiatra e na década de 90, em 95, ele lançou essa publicação dele,
onde no livro dele consta essa escala. Essa escala, esses números se tratam de vibração que o nosso corpo emana, medidos em hertz, né? Então, a nossa ressonância. Quando a gente fala de ressonância, lembra do aparelho de ressonância que faz imagem, né, lá no hospital? É esse mesmo. Também emite ressonância, e o nosso corpo emite ressonância. E é porque descobriram que o nosso corpo emite ressonância é que esses aparelhos conseguem nos medir, nos mapear e tudo mais. Então, essa escala de Hawkins não é bobagem, tá? Tanto não é bobagem que a gente faz diagnóstico médico com ela lá no aparelho da ressonância magnética. E Hawkins, então, em 95, publicou essa tabela e ela até hoje tem sido amplamente usada. Ninguém trouxe outros livros, outras escalas para estes sentimentos. Então, se a gente observar ali, quando a gente está triste, nós vibramos 75 Hz. Quando a gente está na culpa, no sentimento da culpa, a gente está vibrando 30 Hz. Quando a gente começa a juntar coragem, a gente já melhora para 200 Hz. Mas não é o suficiente. É preciso melhorar mais ainda. Para quê? Para ter disposição, para continuar a vida, né? Para achar uma razão para se viver, certo? E aí já é 400 Hz. Muito perto da sintonia do amor. E em todos os momentos vocês vão me ouvir falar que o amor, a sintonia do amor, o pensamento amoroso é sempre a chave para qualquer problema na nossa vida. Porque quem vibra amor atrai coisas boas, atrai ajuda, atrai tudo que precisa. Né? E aí, rapidamente fica feliz, que a sintonia da alegria é 540 Hz. Então, quanto mais a gente está vibrando emoções positivas, mais o nosso campo se expande. O que é o nosso campo se expande? A gente vibra em média, já falei isso para vocês, em média uns 5 metros por aí, mas quando a gente está vibrando amor, a gente já está muito perto de 20 metros de vibração ao seu redor, né? Então, quando entra uma pessoa num ambiente e a gente olha assim, de, nossa, aquela pessoa parece que entra iluminada. Ela está literalmente iluminada. Se ela estiver vibrando amor, ela vai dar esse impacto onde ela entrar, tá? Então, muitas vezes, nas nossas conversas futuras, nós vamos citar a escala de Hawkins. Eu vou passar esses slides no grupo durante a semana, amanhã, provavelmente, porque é muito importante mentalizar essa escala de Hawkins e entender como que o nosso corpo vibra conforme a gente administra as nossas emoções. E aí, quando a gente fala em administrar as nossas emoções, vem, né, à tona a nossa mente. Bom, então, co-criar significa criar a própria realidade, em parceria com o universo. Toda pessoa tem essa capacidade. Como assim? Cada sentimento, cada pensamento, cada palavra que a gente lança no universo carrega consigo uma vibração. Então, adianta eu estar dizendo
gratidão, 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 mas por dentro estar dizendo assim, eu nem sei por que eu estou ficando grata, nem sei por que eu estou falando gratidão. Não adianta, porque o sentimento tem que estar alinhado com a sua palavra para que ele realmente vibre, tá? Quando a gente sente, nós estamos usando o chakra cardíaco, e o chakra cardíaco tem uma capacidade de aumentar em 60 vezes aquele sentimento que começou na sua mente. Então, o quanto é importante a gente treinar esse vibrar bem. Como é que eu faço para treinar vibrar bem? Eu preciso me sentir, me entender digno, honrado, grato, ter amor. E o amor começa por nós mesmos, né? Buscar sentir entusiasmo pela vida, buscar coisas que te deixem feliz, né? Algum livro, algum passeio, alguma pessoa, o seu pet, fazendo um trabalho artesanal, pisar na terra, abraçar uma árvore, qualquer coisa que te faça feliz. Busque ter isso no seu dia a dia, na sua rotina semanal, né? Antecipar o que virá, abraçando as incertezas com gratidão e sendo confiante. Muitas vezes a gente inicia a semana, né, não sabendo o que vai ser, ou você inicia um projeto não sabendo o que vai ser, se as contas poderão ser pagas e tudo mais, mas quem se mantém confiante e vibrando alto, o universo provê. E eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes, tá? Então, não querer controlar tudo e deixar nas mãos do universo e viver só o aqui e agora é sempre uma boa decisão. Então, todas essas são ideias para um estado de uma mente que está em cocriação. E nesse estado de gratidão, você estará pronto para receber e colher os frutos do seu esforço. É claro que não é se mantendo trancado dentro de casa que as coisas vão acontecer tão fácil assim, né? Eu sou grato dentro de casa, tá, mas você está pelo menos fazendo um trabalho online, né? O que você está fazendo para dar um passinho a cada dia em direção ao seu sonho, à sua meta? Então, tudo isso requer que a gente tenha ou treine, né? Porque a gente não... culturalmente, nós não fomos treinados, a escola não nos treina para ter inteligência emocional. É engraçado que a década de 90 foi uma década bastante frutífera nesses conhecimentos holísticos e de autoconhecimento e tudo mais, né? E Daniel Goleman trouxe no seu livro, a primeira vez, Inteligência Emocional. Esse best-seller dele, nossa, vendeu horrores, né? Provavelmente vocês já conhecem, já ouviram falar desse livro, já ouviram falar do Daniel Goleman, e ele lançou em 1995 também esse livro. Lógico que tudo isso era falado no mundo dos psicólogos, no mundo dos psiquiatras, etc., mas não era falado para o público em geral. E ele rompeu essa barreira e trouxe essa ideia para o público como um todo, não é?
Então, num resumo muito sucinto, o Goleman trouxe 5 habilidades que nós deveríamos buscar na nossa vida, na nossa expansão de consciência, para ter mais inteligência emocional. Né? Por que é tão importante a inteligência emocional? Porque a gente vai saber lidar melhor com os altos e baixos da vida, com os desafios, com as intempéries. Então, primeiro de tudo, buscar autoconhecimento emocional. De que forma? Parar, se perceber, reconhecer e entender o que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo? Né? Quantas vezes a gente é hipócrita conosco mesmo e com as pessoas ao nosso redor por conta do danado do ego, e a gente fala e faz coisas e não reconhece, né, que está reagindo daquela forma porque está bravo, porque não quer dar o braço a torcer, né? Existe uma teimosia e tudo mais. Então, reconhecer o que você está sentindo, se o outro te disse alguma coisa e aquilo magoou, por que magoou, né? Então, esse reconhecer e começar a se entender, começar a raciocinar sobre o que eu estou sentindo é bem importante. É aqueles 10 minutos de meditação, né, todo dia, que todo mundo deveria se dar esses 10 minutos e realmente fazer isso. Segundo, a habilidade de lidar com os sentimentos. Então, apesar de eu estar em sofrimento, apesar de eu estar brava, eu preciso seguir a caminhada, né? Não adianta eu estacionar, porque isso é um comportamento infantil, ficar emburrado, né? Então, mesmo que a gente tenha as dificuldades do dia a dia, é importante que não paralise e comece a aprender, buscar alternativas de como lidar com esses sentimentos. De uma forma sempre muito positiva, né? Terceiro, a automotivação. Então, dirigir a sua energia para o seu objetivo é a melhor decisão, né? Manter o foco. Isso requer que a gente não deixe a opinião dos outros nos abalar, não é mesmo? Quantas vezes a gente tem lá uma ideia e quer colocar em prática e vem alguém e joga um banho de água fria, traz um monte de dificuldades para aquela ideia ser colocada em prática e a gente perde a motivação. Na verdade, se a gente reconhece que aquela motivação estava muito pequena e no primeiro desafio eu já deixei para trás, né? Significa que eu tenho que repensar os meus planos e buscar as ferramentas para colocar os meus planos em prática. Quantas vezes a gente não tem que parar um pouquinho para estudar mais, né? Estudar o mercado, estudar formas, como se posicionar com novidades e tudo mais, para que essa automotivação possa acontecer sem que a opinião alheia, sem que os pequenos desafios nos tirem do nosso objetivo. Né? Muitas vezes coisas pequenas como... nem tão pequenas, desculpa aí, tá, gente? Mas, né, me matriculei na faculdade, quantas pessoas saem já no primeiro ano?
né? O primeiro ano é tipo um corte dramático nos cursos de faculdade, porque aquelas pessoas não estavam tão focadas, tão motivadas assim. Vieram os primeiros desafios e elas já largaram mão dos seus sonhos. E isso é com muitas coisas na nossa vida. Bom, quarto ponto, reconhecer a emoção de outras pessoas. Para ter inteligência emocional, eu preciso também reconhecer no outro o que está acontecendo, por que ele está agindo assim, né? O que esse outro está trazendo. Então, assim, por que aquela pessoa que jogou um banho de água fria na sua ideia age daquele jeito? Então, se eu começo a entender por que o outro tem aquela fala, tem aquela postura, eu posso muito mais fácil sair da minha dor, né? Se eu sei que aquele familiar, ele é ranzinza porque sofreu muita coisa, porque é doente, porque tem alguém muito doente em casa, ou porque teve realmente, né, experiências muito difíceis, com os mais velhos, por exemplo, experiências não tão modernas, né, eles não entendem a nossa forma atual de fazer as coisas. Então, reconhecer a emoção que os outros têm para te trazer aquela que é a verdade dele, mas não é a tua verdade. Quando eu reconheço que aquilo que o outro me jogou, né, foi apenas a verdade dele e que não precisa ser a minha, então fica mais fácil de eu lidar muitas vezes com aquela ofensa ou com aquela crítica, né? E isso nos traz ao quinto ponto, que é a habilidade dos relacionamentos interpessoais. Então, como você lida com ordens? Para você é fácil aceitar ordens? Ou é difícil? Né? Por que é tão difícil aceitar a ordem? Que tipo de inteligência está faltando para que entender hierarquia, né? Para saber lidar com hierarquia de forma que aquilo não te ofenda só porque veio de cima, né? Quanto de competitividade existe no teu ser que dificulta lidar com ordens, lidar com hierarquia. Como eu sei lidar com as críticas? Né? Voltando lá para o quarto ponto, se eu reconheço que emoção que o outro traz nele, eu também sei lidar melhor com as críticas. E como são suas amizades? Né? O que elas trazem para você e o que você entrega para elas? Então, se as pessoas se reúnem só para criticar os outros, invariavelmente será criticado em algum momento quando você não está com aquelas pessoas, né? Então, que qualidade de pessoas você está atraindo para o teu campo e quanto isso tudo está agregando na tua expansão de consciência. Bom, então vamos exercitar o nosso poder de cocriação. Eu vou pedir agora, então, que todas nós fechemos os olhos, toma um golinho de água e vamos, então, respirando fundo. Respira em 7 tempos, mesmo que isso seja um pouquinho difícil. Então, respirando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura esse ar e solta devagarinho também em 7. A sua mente agora não está preocupada com mais nada. Você está concentrada em respirar.
Respire profunda e lentamente. Segura o ar e solta profundamente e devagar, esvaziando toda a caixa torácica. Ao mesmo tempo que você vai continuar essa respiração profunda, a sua mente vai fazer a conexão com o seu eu verdadeiro. Essa porção de nós que sabe muito e que às vezes a gente não se aquieta o suficiente para escutar. Então, neste momento, você imagina que essa sua mente, esse seu eu superior, está saindo do seu corpo, já passou a estrutura do quarto, da sala onde você está, já passou a estrutura da sua casa e continua se expandindo cada vez mais. Você já consegue enxergar lá embaixo as luzes pequeninas da cidade. E o seu eu superior agora já enxerga uma luz dourada, muito poderosa. E essa luz dourada, nós vamos lá buscar e trazer para si, para o aqui e agora. Então, nós vamos, com essa luz dourada, voltando para a sua cidade, voltando para a sua casa, voltando para o cômodo onde você está, voltando para o aqui e agora. Nesse momento, nessa sintonia, agradeça por tudo que ainda está por vir. Aproveita para colocar no papel agora o que eu vou realizar em 2022. Pode abrir os olhos. Todo mundo bem? Então escreva o que eu vou realizar em 2022. Engraçado que quando a gente se coloca para fazer planos, né? Para a maioria de nós, já vem uma certa palpitação, assim, no sentido, será que eu vou dar conta? Será que, de novo, eu não vou alcançar minhas metas? Será que vai ser tão difícil esse ano quanto foi ano passado? E já começa a baixar o nosso padrão vibracional. E todas essas dúvidas que a gente traz para a nossa mente, elas já são produtos do nosso inconsciente, são, né, os caminhos, os atalhos neurais que já estão gravados em nós. E a gente está aqui no grupo justamente também para aprender muito sobre como deixar esses velhos atalhos que não são positivos para trás.
Esses atalhos negativos não devem mais comandar a nossa vida. Mas realmente, para a maioria de nós, isso daria, ou dá, né, uma certa ansiedade. Quando a gente fala de, eu vou criar um mundo melhor para mim, e a gente não faz muitas vezes ideia de como, e não sabe ainda largar esse como para a sintonia do universo, então a gente começa a ficar com um pouco de ansiedade. E já que nós estamos no Janeiro Branco, eu trouxe para a gente compartilhar aqui um conhecimento sobre a ansiedade. A ansiedade, ela é uma sensação, uma emoção que cresceu demais nos últimos anos, né? Ali nós temos um comparativo de 1980 para 2020, aumentou 60%, né? O número de suicídios, então é muito mesmo, é muita gente que está em sofrimento por ansiedade, né? Tendo crises e quadros agravados de ansiedade chegando ao suicídio. O Brasil é um país muito ansioso. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E eu não estou falando aqui daquela ansiedadezinha que dá por uma situação ou outra, onde a gente, né, até dá um aumentozinho de pressão muitas vezes, tá? Então, é muito importante que a gente cuide deste quadro em nós mesmos e nas pessoas que a gente ama ao nosso redor. Nós temos esse diagnóstico de ansiedade 3 vezes maior do que a média mundial. Então, é um quadro bem importante, né? Muitas pessoas têm ansiedade e ainda não entenderam que têm ansiedade, mas eu vou trazer agora... tá. A Lari me falou que eu só tenho mais 4 minutos. Se precisar, eu vou ter que refazer o link. Bom, os principais sintomas que a gente pode identificar que a gente está com ansiedade e é preciso observar para que a gente não... que essa ansiedade não aumente em nós, né? De novo, eu vou pedir para que vocês peguem papel e caneta e busquem anotar quais destes sintomas você se identifica. Então, vamos lá. Quem é que de vez em quando tem uma crise de nervosismo? Irritabilidade? Quem é que fica triste com frequência sem motivo aparente? Não estou falando, né, alguém que está com uma questão importante como um falecimento na família ou etc. Quem que não fica angustiado a ponto de dar sintomas físicos, né? Quem é que sofre por antecipação? Que a mente fica elaborando os problemas e aumentando eles, ao invés de focar nas soluções. Isso é sofrer por antecipação. Dificuldade de concentração, né? Então, precisa anotar tudo, senão já não lembra mais de nada e tudo mais. Dificuldade de entender algo novo. Falta de ar, sudorese, em algumas situações, aquilo que não é o natural, que sai um pouco do teu padrão normal, do seu biotipo. Tremores,
Até parece que a pessoa está hipoglicêmica, né? Mas não tem problema algum de diabetes e começa a ter tremores. Sensação de sufocação. Parece que tem 20 quilos em cima do pulmão, mais ou menos. Medo de perder o controle. Coração fica acelerado. Fica com dores musculares, né? Por quê? Ficar tenso, ficar muito tenso, ficar com dores musculares. Preocupações ou medos excessivos, né? Enquanto se você conta o seu problema para uma pessoa, ela rapidamente te dá várias saídas, isso significa que você está exagerando na sua preocupação, no seu medo. Tontura, pensamentos pessimistas. Então, a minha mente